Olá, estamos de volta com mais um podcast, 21 dias de ativismo por direitos, conversando com todo o governo sobre as ações de direitos humanos em cada área. Hoje a gente vai conversar com a secretária especial da Igualdade Racial, Giane Elisa, e para me ajudar a comandar esse bate-papo, eu estou com o assessor de políticas da juventude, Felipe Barbosa, lá da SEDH. Apresenta a nossa convidada, fala a importância desse papo um pouquinho, Felipe. Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Felipe, como a Joyce falou. É um prazer ter você aqui, Giane. Eu acho que a importância, né, porque de todas as secretarias que nós temos hoje no governo, acho que nenhuma a gente pode pensar sem a gente pensar a questão da igualdade racial, né? Assim como direitos humanos, a gente tem essa ideia do podcast de conversar como ele dialoga com todas as secretarias. Eu acho que não tem como pensar nenhuma política pública se a gente não pensar a igualdade racial também. E a gente queria falar um pouco sobre isso hoje, né? Porque o próprio podcast começa nos 21 dias de ativismo, né? Que se dá início justamente do 20 de novembro. Então a gente, como primeira pergunta, né, Joyce? Já queria começar perguntando sobre a importância desse dia, né? Para você, para Juiz de Fora, para todo o nosso país, né? Oi, gente. Uma alegria estar aqui com vocês, falando um pouquinho da CEIR, né? Do SEMPRE. A CEIR, que é a Secretaria Especial da Igualdade Racial, e o SEMPRE, que é o Centro de Preservação da Memória Negra de Juiz de Fora e região. E é exatamente isso, Felipe. A secretaria ela foi criada, né? Agora, no dia 1º de janeiro, pela prefeita Margarida Salomão, e exatamente com essa intenção, né? O nome especial, ele tem a ver com isso, né? Com a tarefa que essa secretaria tem de pensar as políticas públicas considerando a promoção da igualdade racial. Então, a gente tem essa tarefa de internamente, né? No primeiro momento, pensar as ações que acontecem na prefeitura, voltadas para a promoção da igualdade racial. E quando a gente está falando de igualdade racial, a gente necessariamente está falando de direitos humanos, né? E o 20 de novembro, ele é uma data importantíssima, né? Quando a gente celebra a imortalidade de Zumbi dos Palmares, né? De Dandara, de Acotirene, de toda a coletividade, né? Que fez a resistência, né? A inventividade durante o período colonial no Brasil, e como que essa memória atravessa a população negra no Brasil. Então, a gente tem agora, nesse ano, né, pelo primeiro ano, o feriado nacional, do 20 de novembro, que é exatamente para poder demarcar Zumbi dos Palmares e a luta palmarina como algo que é de extrema importância para a história da sociedade brasileira. E a secretaria vai fazer uma programação extensa nesse período, nesse Novembro Negro, Exatamente. Né? São várias atividades. Exatamente. As atividades começam agora no próximo dia 5 de novembro e vão até o dia 29 de novembro, né? São várias atividades, lançamento de livro, cineclube, a exposição, né? Uma nova exposição que a gente vai ter no SEMPRE, várias atividades para poder pensar e refletir a questão da igualdade racial e da imortalidade de Zumbi dos Palmares. Eu vou puxar, já de uma vez que ela já citou algumas vezes, sempre. Eu lembro, assim, no dia 1º, na posse da Margarida, ela falou da criação, que foi um grande destaque, né, do museu, e a Giane agora está falando sempre. Conta pra gente como que foi, no que vocês pensaram para elaborar esse centro, e como que está sendo o trabalho? Tem sido muito bacana, muito desafiador, né? E muito bacana. A Margarida, como você disse, né, na posse, né, já na posse, era um compromisso, né, do programa de governo, né, ter um centro de referência, ter um memorial, né, da população negra, que é muito importante, né, porque a gente tem uma história da população negra, principalmente em Juiz de Fora, altissimamente silenciada, né, como se a população negra não tivesse participado da construção da cidade, do desenvolvimento de Juiz de Fora. Então, ter esse centro é muito importante. E a Margarida, então, determinou que a gente criasse, né, que a gente inaugurasse esse espaço no aniversário da cidade, esse ano. E nós inauguramos dentro das comemorações do aniversário da cidade. A gente inaugurou, então, o Centro de Preservação da Memória Negra, que a gente chama de SEMPRE, né, no dia 30 de junho. Do dia 30 de junho até a semana passada, são mais de 8 mil visitantes.
né? A gente está com uma exposição que encerra essa semana, que encerra no dia 30, que foi a estesia. E a estesia teve, então, essa quantidade de gente, as pessoas, escolas, né? Pessoas do Centro de Convivência, da Secretaria de Assistência. Então, muita gente, muitos estrangeiros, eu nem sabia que Juiz de Fora tinha tantos estrangeiros, né? Até gente de Israel, né? A gente teve visitando a exposição. E as pessoas sempre muito emocionadas com o que viram e com a possibilidade de refletir, né, a questão da participação, que não é contribuição, né, é a participação da população negra na vida de Juiz de Fora e na vida do Brasil, né, na diáspora brasileira. A gente ia falar sobre isso, porque a ideia era perguntar justamente como que a secretaria, né, está trabalhando para combater esse racismo que a gente entende como estrutural na nossa sociedade, né, e que se manifesta na nossa cidade. E acho que esse apagamento histórico dessa construção, né, que o povo negro como teve em Juiz de Fora, e o museu sempre vem nesse sentido. Mas como que a secretária, então, você citou, né, que ela tem esse trabalho de despertar internamente nesse combate ao racismo. E aí, para além desses trabalhos que já vem sendo feito, né, quais outros trabalhos assim ajudam, né, a combater esse racismo que se manifesta, né, quando a gente fala que ele é estrutural, se manifesta também na instituição, né? Uhum. Com certeza. Então, eu costumo sempre dizer assim que o racismo estrutural ele foi descoberto há pouco tempo, né, principalmente pelos brancos, né? E pelas pessoas não negras, e se tornou um termo, né, uma expressão que as pessoas usam com muita tranquilidade, né, com muita facilidade. No entanto, eu penso que a gente precisa tocar mais na questão do racismo institucional. Porque o racismo da estrutura, né, se a gente for pensar a superestrutura, né, igual o velho Marx fala, as pessoas podem se sentir não responsabilizadas. Isso está na estrutura, né? Está na Sempre foi estrutura, não assim, sou eu não tem como desfazer a estrutura. Né? Ao passo, né, no passo que quando a gente está falando do racismo institucional, a gente está falando da ação dos indivíduos que estão nas instituições. Né? Então, na polícia, na saúde, nas escolas, né, nas igrejas, nas várias instituições onde o racismo acontece, porque o racismo está em todos os lugares, porque aí nos serve o conceito do racismo estrutural. Ele estrutura a sociedade. O que é a estrutura de uma casa? É aquilo que mantém a casa. Né? Então, é aquilo que mantém a casa de pé. Então, a sociedade brasileira ela é estruturada a partir do pensamento racista. E a gente precisa pensar o racismo também, Felipe e Joyce, não como comportamento. Né? O racismo é crime. E ele é uma ideologia. Então, ele é uma ideologia que está presente em diversas manifestações das vivências e das interações humanas. E, nesse sentido, a Secretaria Especial da Igualdade Racial elegeu, então, o racismo institucional como o seu ponto de enfrentamento, né? Então, dentro da estrutura da prefeitura, o que não é uma coisa fácil e simples de ser feita, né? É uma secretaria pequena, né? Com poucas pessoas, mas dentro da estrutura da prefeitura, como que a CEIR pode fazer nesse sentido? E aí, então, a gente vem trabalhando em parceria com o Conselho de Promoção da Igualdade Racial, com a Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB, pensando essas estratégias. E para pensar essas estratégias, a gente elegeu, então, em cada secretaria um ponto focal, né? Que é para a gente pensar na construção do sistema municipal de igualdade racial a partir da conversa, da interação com esses pontos focais, né? Então, a gente tem essa frente, né, do SEMPRE, né, do Centro de Preservação, a frente do enfrentamento ao racismo institucional, né, e à frente das outras ações, né, porque à medida que as pessoas vão sabendo que a secretaria existe, elas querem também ir lá fazer suas denúncias, né? Então tem essa frente também da demanda espontânea que chega até a secretaria, né? Então é muito trabalho, né, bastante coisa, exatamente porque a gente está falando de uma ideologia que está aí desde que o Brasil existe, né? E que está em todas as relações, né? Então, é como se a gente tivesse que estar com
olhar atento, né, para tudo que está acontecendo à nossa volta. A gente não tem a pretensão de fazer esse enfrentamento em toda a cidade de Juiz de Fora, mas a gente acredita que na medida em que a gente o faça a partir da instituição Prefeitura de Juiz de Fora, que a igualdade racial chegue a partir dos agentes públicos, né, que estão nessas instituições. A Giane falou a questão do racismo ser crime. Injúria racial é crime. Infelizmente, a gente vê muito sendo noticiado mesmo, casos no esporte, de pessoas na rua. Hoje em dia as pessoas filmam, mostram, e assim, é impressionante como tem pessoas ainda que cometem esse crime, da forma violenta, agressiva que é feito. Então, Jane, eu queria que você falasse também um pouquinho da questão de denúncia, de ter que falar, de denunciar, até para constar em registros mesmos, registros oficiais. Então, essa questão da denúncia, ela também é desafiadora exatamente por conta disso. Porque a gente conta muito, né, com a parceria da Secretaria de Direitos Humanos, nesse sentido, porque as pessoas, os agressores, né, os criminosos, né, eles contam muito com a impunidade, né, eu cometo um crime de racismo e nada vai acontecer. Funciona, E às vezes acontece muito, né, que é lamentável, as pessoas serem desincentivadas a registrarem as suas ocorrências pela própria Polícia Militar, né? Então, às vezes, a pessoa procura um posto de polícia, né? E, mas isso não vai dar em nada, e a pessoa é desincentivada. Na medida em que mais pessoas entenderem que isso é crime, que precisa ser falado, que precisa ser denunciado, esse desincentivo, ele pode deixar de acontecer. Né? Ele pode deixar de acontecer porque mais gente vai estar procurando. Então, é preciso falar disso. É preciso falar, né? Então, porque as pessoas, meio que nos últimos anos, né, perderam a vergonha de serem racistas, né? De serem homofóbicas, de serem sexistas, né? Então, é preciso falar dessas agressões, né? Para que outras pessoas, às vezes, a pessoa está sofrendo uma situação de agressão racista e nem está sabendo que isso está acontecendo, né? Porque não sabe que aquilo é racismo. Principalmente quando se pega nas sutilezas, né? Então, a gente precisa cada vez mais falar, porque esse falar sempre é um jeito de fazer uma formação política da população brasileira, né? No caso aqui da população de Juiz de Fora. Giane, você falou agora dessas diferentes violências, né, que são cometidas, e aí, assim como o racismo, né, você citou o sexismo, a LGBTfobia, a gente até comentou em outro podcast, né, Joyce, sobre isso, sobre o conceito de interseccionalidade, né, que é algo que a gente fala muito na secretaria e não fala, mas como tenta cada vez mais, né, trabalhar a partir desse conceito, né, entendendo essas diferentes formas de violência. Então, quando a gente vai olhar para a juventude negra hoje é a que mais morre no Brasil, né? Quando a gente vai olhar para as mulheres negras, são as que mais sofrem violência, né? Quando a gente fala das pessoas LGBTQIA+, as pessoas LGBTQ+, negras, né? São as que estão em situação de mais vulnerabilidade. Então, como a gente consegue pensar, né, a partir da secretaria, desse trabalho que vem sendo feito, essas diferentes intersecções? A interseccionalidade é um conceito muito importante e ele surge no movimento feminista negro, né? É um termo que foi cunhado pela Kimberly Crenshaw, e exatamente por conta disso, porque o feminismo geral, né, que hoje a gente chama de feminismo branco, ele não dava conta, né, das questões relacionadas às mulheres negras, né, num determinado momento. Então, esse termo, ele surge dentro do movimento negro. Então, interseccionalidade é um termo político, né, isso é importante a gente dizer. Porque, às vezes, a academia, né, se apropria desse termo e quer tirar dele o seu teor político. E não tem como, ele foi criado num contexto político, dentro do movimento feminista negro, né. Então, pensar interseccionalmente é o básico da política pública, né? É o básico da política pública. Quando a gente está falando de população negra, é o que você disse, a população negra é a base né? E aí a gente pega lá a Angela Davis falando que quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta, porque ela está na base. Ela é o que está
né, o que tem de mais rasteiro no sentido de direitos, né? Não tem direito nenhum. Então, se a mulher se move, se uma mulher negra se move, se ela tem mobilidade, se ela tem possibilidade, se ela tem oportunidade, porque a grande palavra do enfrentamento ao racismo é a oportunidade, né? Se ela tem a possibilidade de ter, né, essa oportunidade, ela vai movimentar toda uma estrutura. E aí é isso, né? Todas as políticas públicas, elas precisam considerar isso, que os sujeitos, eles têm cor, né? A cor da pele determina a vida desse sujeito, que é isso, né? Não é isso? Uma pessoa negra, ela é determinada pela sua pele, né? É o lugar onde que as pessoas esperam que ela esteja, a profissão que as pessoas esperam que ela tenha, né? Se a gente for contar aqui os casos como o racismo determina a minha vida, por exemplo, inúmero, né? Como secretário, como num espaço de poder, como que isso vai determinando os comportamentos das pessoas e o incentivo ao crime de racismo, né? Então, é muito necessário que o conceito não seja só um conceito, né? Que ele seja encarnado, e a ideia do conceito de interseccionalidade é essa, ele foi cunhado com essa intenção, para que se pensasse a questão da mulher e como ser uma mulher negra é diferente de ser uma mulher branca. Como que ser uma pessoa, um LGBTQIAPN+, negro é diferente de ser um LGBTQIAPN+, branco, né? E assim sucessivamente. Como que as questões relacionadas à pessoa com deficiência, as questões de território são muito importantes, né? Território e raça estão intimamente ligados, né? E aí você pega território, raça e direito mesmo ao acesso, como que está interligado. Onde estão, quais são os territórios onde mais dificuldade tem de as políticas públicas chegarem? Quem são as pessoas que estão habitando esses territórios, né? Então, tudo tem a ver. Então, a interseccionalidade é um conceito que a gente não pode abrir mão dele. Já nesse podcast surgiu com a ideia mesmo de mostrar como que as áreas estão interligadas. Então, nas nossas conversas, a gente tem percebido isso. Olha quanta coisa que você disse. De território, de LGBT, de juventude, da mulher negra e de ações que devem ser tomadas como política mesmo, sabe? E integradas. Então, está sendo muito esclarecedor todas essas conversas com os secretários para a gente perceber essas questões de como tudo está interligado. Eu queria te agradecer muito por ter participado. A gente poderia ficar aqui conversando sobre esse tema, que é um tema muito rico. Queria que você também, eu sei que a CEIR começou agora. Vamos encerrar esse podcast fazendo um convite para as pessoas conhecerem o Sempre, falando horário de funcionamento, falando também, vocês têm uma página no Instagram. Sim. Comenta aí pra gente essa página. A gente tem uma página que toda a ação, e a gente usa essa página, é muito interessante, porque a gente usa essa página como espaço de formação política também, né? Então é @CEIR, .pjf, é só seguir lá. E lá na página da CEIR, a gente tem todas as informações do Sempre também. O Sempre funciona de terça a sábado, né, de terça a sexta, de 9 às 17 e no sábado, de 9 às 15. Então, a gente está agora com a exposição ao ar, Presenças na Diáspora, que é uma coletiva de artistas negros, né, fazendo e ocupando, né, todo o espaço que foi inaugurado, né, o Paço Municipal, e isso é muito importante também, essa escolha corajosa, né, da prefeita Margarida Salomão, de colocar o Sempre no Paço Municipal, né, que é o prédio, a localização nobre, o prédio mais importante, os prédios mais importantes da cidade de Juiz de Fora, e ali é o lugar, ela mesma fala, né, a África é ali que a África é, né, então tanto que a gente tem uma obra de arte lá, permanente, que é a Pequena África, né? Uma escultura do Paço Municipal com máscaras africanas e tem esse nome, Pequena África. Então, é isso, né? Então, a exposição ao ar está lá e a gente tem ainda, né, nesse mês de novembro, várias atividades, todas na página, no perfil da CEIR no Instagram. Então, é só seguir a gente e ir lá prestigiar as ações da CEIR e do Sempre. Muito obrigada, Giane. Quer encerrar? Muito obrigado, Giane. Peço que todo mundo, né, siga a rede social da CEIR. Eu acompanho muito as publicações de lá. Quero pedir também para seguirem, né, a página do Direitos Humanos, que é direitoshumanos.pjf.
A gente agradece muito por esse papo, né? Espero que cada vez mais a gente veja isso refletido dentro da prefeitura, né? Dentro de cada secretaria, porque é totalmente necessário, né? Tanto os direitos humanos quanto a igualdade racial, né? A promoção da igualdade racial são coisas que caminham juntas e que não tem como a gente pensar nenhuma política pública, né? Nenhum serviço público funcionando se a gente não levar em conta essas políticas, né? Então acho que é isso. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Te espero na próxima.